Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, vou trazer algumas reflexões aqui sobre a atuação do enfermeiro na docência. Primeiro, a título para identificar quem somos nós. A nossa categoria, ela tem uma divisão técnica, né, de trabalho. Nós somos formados pelos enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e obstetrícia. E aqui eu trago dados do Conselho Federal de Enfermagem, do número de profissionais que estão cadastrados, né, no banco de dados dos conselhos regionais do Conselho Federal de Enfermagem. E a gente observa que hoje a gente ultrapassa mais de 3 milhões de profissionais de enfermagem, a maioria são técnicos de enfermagem, seguidos de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Lembrando que são número de inscrições. Pode ser que tenham profissionais que tenham duplicidade, que sejam ter uma inscrição, por exemplo, de enfermeiro, outra como técnico de enfermagem. Mas a força de trabalho da enfermagem, nós somos a maior categoria dentre os profissionais da saúde, uma das maiores categorias dentre todas as outras profissões. Então, a gente já ultrapassa mais de 3 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. No Maranhão, a gente já chega aí um total de 81.950 profissionais de enfermagem. Também a maioria são técnicos de enfermagem, a gente já ultrapassa mais de 20 mil enfermeiros na nossa categoria. Bem, aqui a gente fez um trabalho de identificação chamado Demografia da Enfermagem no Brasil, onde a gente utiliza o banco de dados do COFEM e a gente identificou tendências, a gente relacionou a faixa etária com sexo e a gente identifica, então, uma tendência de rejuvenescimento da profissão, como também de masculinização da profissão nas faixas etárias mais jovens, tá? Bem, então, apesar dessa tendência do rejuvenescimento e masculinização, a enfermagem ainda é uma profissão predominantemente feminina, então quase 87% dos profissionais de enfermagem é de sexo feminino. O estado civil, a gente identificou também, solteiro é o mais frequente entre as instituições ativas. A maioria das inscrições estão nas idades até 59 anos, então, como eu falei, a enfermagem ela tem essa tendência do rejuvenescimento e com uma faixa etária de profissionais baixa, né? Então, menor que 35 anos. Bem, também é importante a gente observar, aqui foi um trabalho que a gente fez em colaboração à Associação Brasileira de Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem Obstetriz e o Conselho Federal de Enfermagem. A gente identificou nesse projeto, junto com a OPAS, a Organização Pan-Americana, essas tendências, tanto do rejuvenescimento como da masculinização da enfermagem também. É importante a gente ilustrar para a gente discutir a questão da formação, dos determinantes da profissão. Tá? Bem, eu vou trazer aqui algumas considerações gerais. Então, a enfermagem ela é uma ciência, conhecida como a ciência do cuidado, ela tem um conhecimento específico e a sua formação ela se dá à luz das diretrizes curriculares nacionais. Então, o MEC, né, o Conselho Nacional de Educação, ele emite essas diretrizes curriculares e a última diretriz curricular da enfermagem ela data de 2001. Existe agora um processo de renovação dessas diretrizes curriculares que já foi encaminhada para apreciação do MEC agora em 2024. E a gente identifica, né, ao longo dos anos, esse movimento ele se acirrou muito na década de 90, com a interiorização do trabalho da enfermagem, uma visibilidade maior do profissional da enfermagem no processo de municipalização nos municípios, tanto no âmbito da assistência como no âmbito da gestão, um aumento desordenado das escolas de enfermagem. Então, hoje, a gente se depara com algumas situações de ensino de enfermagem até à distância, né? E uma acelerada privatização do ensino. Então, por um lado, o governo federal ele emitiu políticas como o Reúne, né, que aumenta a expansão do número de vagas de universidades em universidades federais. Por outro lado, também incentivou a privatização do ensino, essa expansão da privatização através de programas como o FIES e o ProUni. E a formação da enfermagem ela é muito atrelada ao contexto social, econômico e político. Quando surgiu, né, a formação da enfermagem no Brasil, por mais que o interesse era formar enfermeiros sanitaristas, visitadores domiciliares, a enfermagem ela nasceu junto do modelo Nightingale de ensino, junto com a Fundação Rockefeller, muito hospitalocêntrico. Então, isso é uma marca dentro das escolas da enfermagem, é um paradigma ainda a se quebrar, essa
forte formação no contexto hospitalar, bem hospitalocêntrico. E, como eu falei, a formação da enfermagem ela é influenciada pelas relações sociais, políticas de educação e de saúde. Então, quando são estruturadas as DCNs, ela observa muito essa dinâmica, qual é a necessidade do mercado de trabalho, qual é a necessidade da população, quais as políticas dos enfermeiros estão inseridos e como deve ser a formação do profissional de enfermagem. Então, hoje, a formação ela oferece um título de bacharelado e uma primeira problematização que eu quero fazer é porque, de maneira geral, o enfermeiro que se forma em bacharelado, ele não tem uma formação específica para docência. Então, por mais que muitos profissionais são inseridos no mercado de cursos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e até no curso superior, mas muitos profissionais não têm um conhecimento específico sobre a docência, uma formação, uma preparação. Então, é uma competência, uma habilidade que tem que ser adquirida a título de cursos de educação continuada, educação permanente, como também de pós-graduação, tanto lato sensu como estrito sensu que a gente vai estar falando. Então, existem essas modalidades da enfermagem, né, tanto bacharelado como de licenciatura, e as novas DCN, aqui eu já trago um pouco da proposta dessas DCNs, elas foram construídas em conjunto com a Associação Brasileira de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem, né, e já traz essas modalidades, tanto o bacharelado em enfermagem como o bacharelado integrado à licenciatura. Bem, essas novas DCN também, ela traz uma carga horária mínima, que é de 4.000 horas, e limite mínimo de 5 anos para a formação da enfermagem. Por muito tempo, a formação da enfermagem acontecia em 3 anos e meio, 4 anos, e agora tem um limite mínimo, que é de 4.000 horas e 5 anos no mínimo, para integralização, né, atendendo à legislação vigente. E o curso de enfermagem, bacharelado, ele tem como objetivos, né, uma formação generalista, humanista, crítica, reflexiva, política e ético-social. Então, os projetos político-pedagógicos é um documento norteador da formação dos cursos de enfermagem no Brasil. Ele tem que formar profissionais com competências e habilidade para atender essa formação generalista, humanista, e como fazer essa formação à luz das tecnologias, em um momento que a gente passa por uma revolução de tecnologias no ensino, na assistência. Então, são reflexões que a gente tem que fazer. Como eu falei, o projeto político-pedagógico, ele segue em torno dos seguintes eixos, né? A indissocialidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, as universidades, ela tem esse tripé, que a gente chama, né, o tripé universitário. O foco é o ensino, mas esse ensino, ele tem que ser atrelado à pesquisa. Então, existe os projetos de iniciação científica, existem, agora até no nível médio também, existem o trabalho de TCC a nível de graduação, trabalho de conclusão do curso. E, não menos, também a extensão, que é você dar uma resposta social à população. E a extensão, através de 2018, ela está sendo muito incentivada, porque existia um desequilíbrio entre o tripé ensino, pesquisa e extensão, sendo o apogeu acadêmico, academicista da pesquisa, um status quo maior em detrimento da extensão. E agora os cursos, eles têm que se adequar, né, à curricularização da extensão. Então, após a aprovação das diretrizes curriculares, os cursos eles vão ter até 2 anos para adequar os seus projetos políticos pedagógicos com a curricularização da extensão, que deve perpassar até 10% da carga horária dessas 4.000 horas do curso de enfermagem atrelada às disciplinas. Bem, uma questão também que eu quero problematizar é essa articulação entre teoria e prática. A gente se depara atualmente com os alunos, ele tem muito anseio de sair da graduação, realizar logo um mestrado, um doutorado. Se você quer seguir a carreira de ensino, é muito importante você se preparar bem para você ter um poder de abstração e você deter um conhecimento daquilo que você ensina. Isso impacta diretamente no processo ensino-aprendizagem do aluno. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem a formação lato sensu, a nível de especializações, né? Então, o aluno ele tem que procurar uma especialização de preferência presencial. Então, a enfermagem, em algumas áreas, ela é muito técnica, ela requer a prática a nível de especialização. Você não vai fazer, por exemplo, uma especialização em neonatologia se você não tem um componente prático nessa especialização, em nefrologia, por exemplo. Então, o aluno ele tem que se atentar, o profissional ele tem que se atentar também. Tem a residência ela é o padrão ouro de formação lato sensu, porque tem uma carga horária muito avançada, você tem aulas práticas, você tem
tem a prática em serviço também, e a MBA. São essas modalidades que eu trago da Lato Sensu. Posteriormente, pode você adquirir um conhecimento específico, um conhecimento prática, uma experiência profissional no trabalho, aí que eu oriento você fazer um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. O mestrado, e agora também já é uma tendência do doutorado, a gente tem duas modalidades, que é o mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico ele é muito voltado para formar docentes, né? O mestrado ele forma o docente, a essência do mestrado, e o doutorado forma pesquisadores. Então, o mestrado acadêmico ele forma docentes para atuar no ensino. Qual a diferença do mestrado acadêmico para o mestrado profissional? O mestrado profissional ele forma profissionais para intervir no serviço, para aprimorar os processos de trabalho, para criar tecnologias, para trabalhar a saúde baseada em evidências dentro do serviço. Então, tem essa distinção. E algumas instituições, como a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, elas já oferecem um doutorado profissional também em saúde, dentre outros. Tá? É importante falar também a questão do pós-doutorado. O pós-doutorado ele não é um título, ele é um estágio após o doutorado, de 1 a 2 anos, onde você vai aprimorar um conhecimento específico, tá? Então, a nível de titulação é mestrado e doutorado, pós-doutorado é um estágio pós-doutoral. E também tem a questão da preceptoria. O preceptor é aquele profissional de serviço, que ele tem um conhecimento específico e ele vai ser esse elo de articulação entre o serviço e o ensino. Ele é uma pessoa que está lá sob a supervisão de um professor, junto com os alunos, para mediar o ensino naquele cenário de aprendizagem. Então, aquele enfermeiro da estratégia que tem um vínculo de formação de educação permanente com uma instituição e ele recebe os alunos dentro daquela unidade básica de saúde para facilitar o processo. Então, são essas modalidades onde você pode estar articulando a teoria com a prática, a sua formação. Se quiser seguir a carreira de ensino, eu não quero dar aula, eu quero criar tecnologias, eu quero melhorar o processo dentro do meu ambiente de trabalho, você pode fazer um mestrado profissional, diferente do mestrado acadêmico também. Aqui eu trago também uns dados da CAPES de 2019, onde mostra, né, as discrepâncias regionais entre os programas de pós-graduação no Brasil. A gente observa uma alta concentração na região sudeste. No Maranhão, infelizmente, a gente ainda não tem o doutorado em enfermagem, a gente tem um mestrado em enfermagem, tem alguns mestrados profissionais também, como o de saúde da família, o de gestão em saúde, mas na região, tanto o Maranhão como a região norte atualmente, agora ano passado, que recebeu o primeiro doutorado em enfermagem, uma articulação entre a Federal do Pará e a Universidade Federal do Amazonas, mas no eixo Maranhão, região norte, há uma discrepância, há um vazio, programas de pós-graduação específico da enfermagem, tá? Eu trouxe esse mapa para mostrar os desafios que são essas iniquidades regionais em termos de formação. Então, o projeto político-pedagógico do curso de enfermagem ele será constituído em torno dos seguintes eixos norteadores, continuando o artigo 7, eu trouxe alguns itens, né? O uso de metodologias ou estratégias que considerem os estudantes como sujeito do processo ensino-aprendizagem e favoreça a sua participação ativa. Então, o professor, ele requer um conhecimento com habilidade e metodologia. Então, hoje já é comum a gente observar em algumas universidades uso de tecnologias, ambientes de aprendizagem. Na UFMA a gente utiliza muito o Google Sala de Aula, não é? Mas tem o Moodle também, tem vários tipos de ambiente de aprendizagem que as universidades elas estão se implantando. A simulação realística, né? O conhecimento, o uso da simulação realística, da prática baseada em cenários, em situações. Então é muito importante o professor se atualizar, porque o perfil do aluno mudou, o perfil de formação, e a pandemia da Covid-19 ela trouxe esse legado, não é? Mas nada substitui o presencial. Você tem que utilizar as tecnologias em tempo de chat GPT, não é como um instrumento, não como fim, né? É sim como meio. E, por último, a questão da integração ensino, serviço e comunidade, onde o ensino da enfermagem ele tem que ter essa articulação através da extensão, das ligas acadêmicas, de você dar um retorno à comunidade em volta da universidade, como é que você pode mudar a situação de saúde, melhorar a qualidade de vida das populações em torno das universidades. Então, essa integração de ensino, serviço e comunidade ela é de suma importância para a relevância social dos cursos de enfermagem.
E aí, por último, eu trago algumas reflexões, né? Existe alguma preocupação e compromisso das instituições de ensino em formar o enfermeiro com perfil determinado pelas novas diretrizes curriculares? Quais são os caminhos, né? Que requer um profissional crítico, reflexivo, que tem habilidade. A gente se forma muito novo, vai se deparar com situações que a gente vai liderar pessoas com o dobro, o triplo da nossa idade. Como é que a gente vai formar líderes, lideranças e mediar situações de conflitos, não é? Quais os caminhos para uma formação generalista, com foco nas redes de atenção e não só no hospital, sendo a atenção primária a porta de entrada dos serviços, utilizando tecnologia e, ao mesmo tempo, sendo humanista, uma profissão, uma formação crítica, reflexiva, com temas atuais que a gente rompe a nossa bolha, pense fora da caixinha e tem um poder de abstração, de contextualizar a enfermagem meio ao cenário político, social do Brasil. E ético-legal também. Os cursos de graduação em enfermagem, eles preparam o estudante para o mercado de trabalho segundo a ótica, interesses e necessidades da sociedade. A gente é formado a serviço de quem? Do mercado, para melhorar as condições de vida, a qualidade de vida da população ou não? Então, eu trago essas reflexões finais também para a gente debater. Eu queria finalizar com as palavras do nosso mestre, né, Paulo Freire. Ele diz, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, eu acredito muito na capacidade de mudança e as diretrizes curriculares, elas induzem essas mudanças, mas é muito importante dialogar com o cenário, com o local, entender a importância da relevância social do curso para a comunidade, para a sociedade em geral. Eu agradeço o convite, eu deixo aqui meu Instagram e meu e-mail, caso queiram entrar em contato para a gente continuar o debate após o chat aqui também. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.